Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E hoje a gente vai falar da série Round 6, a terceira temporada. Que a gente, na real, vai só chamar de temporada 2, parte 2, né? Porque é o que é. A gente falou da suposta segunda temporada uns meses atrás aqui no canal, quando ela lançou. E como tem sido uma reclamação constante aqui da trecheira, culpem o mercado e não a gente, ela foi só mais uma história incompleta que foi dividida em duas partes, sem muito motivo. Não tem motivo, né? Porque a Netflix quer que, quando você vai ver a terceira temporada, você reassista a segunda, né? E aí vai ter mais visualização nas séries deles. Cara, isso me irritou tanto. Porque de uma pra outra não tem nenhum gancho, assim, um acontecimento marcante, uma coisa que... Tem a rebelião que o Jin-Woo fez lá nos jogos, né? Mas ao mesmo tempo é só uma continuação direta, né? Do que tá acontecendo. Foi gravado ao mesmo tempo, com os mesmos atores, fazendo tudo como se fosse uma grande temporada, pra depois eles meterem temporada 2 e temporada 3. A questão é que o final da segunda temporada... não tem cara de season finale. Não tem, é justamente por isso, né? Tem cara de fim de episódio, que é o que é, cara. Mas aí a parada que tá, eles já fazem isso de dividir uma temporada em duas, tipo com Stranger Things, né? Que lança parte 1 da temporada e parte 2. Eu não sei porque nessa em específico eles decidiram chamar de terceira temporada, quando claramente... é só o final da segunda, né? Cara, a AMC tinha mania de fazer isso. Eles fizeram isso com The Walking Dead, eles fizeram isso com Lost, que tinha esse intervalo no meio. Uhum. E sabe o que esse intervalo no meio fazia comigo? Eu sempre abandonei as séries. Que, cara, para no meio, cara. Isso é um negócio absurdo, cara. Eu não sei porque as pessoas fazem isso. E eu entendo isso numa lógica de comércio de série que passava na televisão. Agora, na lógica de comércio do streaming, cara, isso pra mim não faz sentido nenhum. Negócio que já tá pronto, é só lançar. A segunda temporada, parte 1, foi uma parada que dividiu um pouco as opiniões aqui no canal. Eu, surpreendentemente, gostei mais do que você, mas uma coisa que a gente concordou é que foi uma confusão tonal bizarra. A série parecia estar completamente perdida, apesar de ainda ter uns bons visuais e de ainda ter umas boas ideias de jogo mortal. Então eu já vou chegar com polêmica aqui. Eu gostei muito mais da terceira temporada do que da segunda. Eu não. Porque você, Oswaldo, você é bobo. Você gosta de humor idiota. Eu gosto de drama, eu quero ver drama. Então qual série que você viu? Que não foi a Round 6. Tu assistiu Barraca do Beijo de novo sem querer. E na real, eu achei meio bizarro que esse final começa muito bem. Os dois primeiros episódios, parece que a série voltou pra primeira temporada, voltou a se levar a sério. Voltou a ser sério, voltou a ter drama, voltou a ter conflito. Não é só um bando de idiota no recreio. Mas, cara, a parada que pra mim, depois desses dois primeiros episódios, depois do primeiro jogo, que na real é o quarto jogo, a série caiu numa queda livre de cafonice desenfreada que me deixou embasbacado e meio puto com o que eu tava vendo. Eu comprei. Foi uma mistura, cara, de melodrama barato, cena estúpida, crítica social da pior qualidade, bem estilo Netflix. E eu diria um pouco ainda de desgosto do cara que criou a série, que eu sinto que ele fez muito essa parada toda de mau gosto e decidiu trollar o troço todo e ainda deixou um final falando me tirem dessa merda, que eu achei quase genial. Eu ia falar, ainda bem que acabou, mas tenho certeza que vai vir spin-off. A sensação que eu tive é que assim que os jogos acabaram, virou dorama. E assim, eu já assisti um dorama. Então eu tenho bagagem pra falar que vira dorama, cara. Eu sei que vocês vão perguntar nos comentários, eu vou adiantar. O dorama que eu vi foi A Lição. Quantos doramas você já viu? 0. Ah, então eu tenho mais autoridade do que você. Mas antes da gente falar mais da segunda temporada, parte 2 aqui no canal, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram essa série, o que vocês acharam. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Também apoia a gente, sempre importante isso. E já vamos liberar os spoilers aqui, porque série de TV é sempre complicado de falar sem spoilers. E ainda mais porque esse é o final de uma temporada que já começou e tudo que a gente vai falar é spoiler, então foda-se, vambora. Vamos recapitular o que aconteceu. Então, Karina, recapitula a trama. Tem 3 tramas principais rolando aqui. O protagonista Ji-un voltou pra jogar novamente os Jogos Mortais da Coreia. No final da segunda temporada, ele tentou fazer uma rebelião que deu errado e agora os jogos continuam com ele sendo colocado pra competir de novo. Ao mesmo tempo, tem o personagem do detetive gato que tá num barquinho com uma trupe de mercenários explorando a região, procurando a ilha onde estão rolando os jogos. O que ele não sabe, mas a gente descobriu no final da última temporada, é que o capitão do barco é um traidor trabalhando pros caras dos jogos. E eu já queria adiantar aqui que o detetive gato é o pior detetive
A gente vai falar sobre isso. E a última trama é a que tá rolando nos bastidores dos jogos, com a personagem da soldada da Coreia do Norte. Tem um conhecido dela que tá nos jogos, que é o desenhista com a filha doente, e ela quer proteger ele de alguma maneira. O quanto dessas duas subtramas do detetive e da soldada você lembrava antes de começar isso, Karina? Absolutamente nada. O que é engraçado, porque a série já começa com a trama da soldada. Começa com um cara tomando um tiro que você não tinha a menor ideia de quem era. E é aquele negócio de tráfico de órgão, de ele vai sobreviver, não vai, não sei o quê. E eu assim, gente, quem é esse homem? Vamos começar falando dessas subtramas então, né, que não são o jogo principal. Essa da soldada foi a mais fácil de prever o que ia acontecer, porque era o rumo natural da história. Eu acho que até falei isso no último vídeo, que ela claramente ia atirar no cara em um lugar não fatal pra levar ele pra galera do tráfico de órgão, pra tentar salvar ele. Exatamente o que acontece. E assim, a trama do tráfico de órgãos já era meio chata na primeira temporada. Bem chata. Na segunda temporada tava meio chata também, e agora ela só ficou legal porque a soldada chegou lá e ela não ficou 2 segundos no lugar antes de meter bala em todo mundo e só acabar com essa trama. Nem todo herói usa capa. Às vezes usa um macacão vermelho e uma máscara de triângulo na cara. Mas eu gostei do rumo que essa trama tomou, porque ela disfarça o jogador, o desenhista, do guarda que ela matou. Então demora um pouco pro vilão da trama dela, né, que tem esse esquema, né, que tem toda uma hierarquia de vilões lá, né. Tem o Fodelão, que eu vou chamar nesse vídeo só de 01, porque era o número do jogador dele. E tem o outro cara que se veste de preto, que usa máscara quadrada, que eu apelidei de Vaderzinho. E aí o Vaderzinho é o vilão da subtrama da soldada e ele demora pra perceber que deu alguma coisa errada porque ela tá disfarçando o cara de soldado também. E essa trama eu achei que até foi melhorando, né? Que ela prepara a fuga dos dois, mas aí o Vaderzinho revela pra ela que tem um monte de arquivo que sabe sobre a filha do cara, sabe onde ele vai estar, que vai matar ele de novo. Então ela volta pra ilha pra fazer uma queima de arquivo. Mata o Vaderzinho, apaga os computadores, taca fogo na sala de registros, que eu achei legal porque toda vez que o 01 aparece na sala dele lá, ele tá bebendo uísque. E ela usa esse uísque de acelerante pra tacar fogo em tudo. O que foi completamente inútil, porque no final da temporada eles só explodem a ilha. Então, tudo aquilo já ia pegar fogo de qualquer jeito. Mas aí não tinha como ela saber, né? Não foi completamente inútil. Engraçado que eu achei que eu fosse trazer esse tópico aqui só no final do vídeo, mas calhou de ser agora. Que é, eu me dei o trabalho de pausar a cena e tirar uma foto pra trazer pro vídeo. Ok. Quando ela tá fazendo essa queima de arquivo, eu não sei se você observou, Não. mas nos arquivos que ela tá passando, tem esse guerreiro aqui. Ah, não. Olha esse fera, cara! Eu não sei se alguém sabe coreano, mas se alguém puder me falar o que tá escrito embaixo, eu quero muito saber. O maluco tá lutando no braço com 2 tubarão branco num caiaque. Porra, não reparei nisso, não. É literalmente uma cena de 1 segundo, porque ela tá passando o livro pra chegar no que ela quer, que é o dela. Epa, o meu... O radar de tubarão. O meu sensor tubarão falou, que isso? É um tubarão branco? E aí eu voltei e eu fiquei um bom tempo encarando esse frame, assim, tipo... Mas isso é quando ela tá vendo o arquivo dela. É. Então esse cara, ele não é um jogador, ele é um funcionário. É um funcionário, olha só. Porque ele é muito bom, ele matou o tubarão branco na mão. E aí falaram, esse cara é foda, vamos ter que trazer ele pra equipe. Além disso, tem a subtrama do barco, né, do detetive. Tem muito destaque ao longo da temporada e acabou sendo a trama mais inútil de todas. Que, na verdade, o único personagem, esse que foi o foda também de quebrar a temporada no meio, né? Porque eu já não lembrava muito quem era quem. O único personagem que eu realmente me importava era o gangster da correntinha. Que nem tava usando mais a correntinha, mas porque ele tem uma cara memorável e porque ele é meio figura cômica dessa trama da galera no barco e ele é engraçado. Ele é um bobalhão. É um bobalhão, mas aí ele é um bobalhão esperto. Ele é o cara mais inteligente daquele barco secretamente. Ele começa a suspeitar que o capitão traidor é um traidor. E aí ele fala pro detetive, qual, eu acho que a gente tem que investigar esse cara, eu acho ele muito suspeito, tô com minha intuição. E o detetive fica puto. O detetive fala, não, o capitão me salvou. Esse capitão é muito confiável. O cara que é um traidor. A única pessoa que eu me preocupei o tempo todo era o gangster da correntinha. Ele invade a casa do capitão e é atacado pelo Rottweiler. Eu falei, sobreviva, por favor. Eu posso te contar um segredo? Ah. Eu fiquei sabendo agora, a gente já sabia que o cara do barco era um vilão. Eu sabia! Eu fiquei sabendo junto com a ligação. E eu, passada, ele é do mal. Eu não sabia que eu já sabia.
caiu no truque da Netflix. Caiu na terceira temporada. Caraca, eu descobri junto com o telefonema. Isso é a revelação no final da última temporada, que o 01 faz uma ligação pro Capitão Park. Mas eu acho que tem uma virada ainda em cima disso, né? Que o cara da correntinha, ele descobre que o Capitão Park é pai do cara do bafo, que morre no começo da temporada. E aí o detetive faz o quê? Ignora o cara da correntinha o tempo todo. Capitão Park, eventualmente, quando a galera tá chegando perto da ilha, metralha, mata quase todo mundo, todos os figurantes do barco. Aí o detetive finalmente faz algo útil e consegue matar o capitão. E a trama, cara, ela só é meio filler. A única coisa que ela serve efetivamente pra dar um final pra trama da soldada. Que o detetive e o líder mercenário que sobrevivem ao ataque do capitão conseguem salvar o cara, eventualmente, e levar ele pra ele ter o final feliz dele. Mas o detetive, cara, eu achei bizarro. Depois de uma temporada inteira, ou 2 temporadas, se você contar no tempo Netflix, dele procurando a ilha, morreu uma galera pra ele achar essa ilha. Ele chega lá e ele não faz nada. Ele encontra o irmão dele e grita, irmão! O irmão dele olha pra ele e fala, foda-se, ignora ele e vai embora. Ele fez essa jornada inteira. Morreram 15 cabeças pra ele chegar nessa ilha, pra ele atirar numa televisão e ir embora. Eu vi um meme que me arrancou uma gostosa risada. Que era a cara dele, assim, era assim. 0 pessoas resgatadas, 0 arquivos encontrados, 0 pessoas presas, 0 missões interceptadas, 0 jogos encerrados. E essa trama do barco, né, termina de um jeito esquisito, porque eles chamam a guarda costeira, o 01 vira, e a guarda costeira tá chegando, ativa um botãozinho, vai explodir a ilha. Eu não vejo como isso não vai resultar numa investigação. Que beleza, a guarda costeira vai chegar e falar, ué, aquela ilha tá explodindo. Vamos lá ver o que aconteceu. E vai encontrar os destroços do lugar todo zoado. Mas aí a gente cai no clichê desse tipo de trama, que nem é o caso, mas na dúvida vai ser, que é a guarda costeira tá na tramóia. Pronto, resolveu. Daí a gente vai pra trama principal, que são os jogos, né? Na segunda temporada, parte 1, a gente reclamou da quantidade de cenas de votação que eram todas iguais, muita gente palestrinha, muito enroladas, episódio inteiro de 1 hora de votação. Nessa daqui tem menos, até porque tem menos jogador, então não tem tanta gente pra votar assim. E o que eu acho que é engraçado é que o Ji-hoon, ele fica muito emborrado, né? Depois que a rebelião dele dá errado. E os caras começam a ser passivo-agressivo com ele, algema ele na cama pra ele não poder ir votar, pra ele não levantar e dar discurso. Cara, eu falei isso no outro vídeo e eu reafirmo nesse. Eu odeio o Jin-Yoon, eu odeio ele. Cara, pra mim, o que acontece com ele é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Aconteceu tarde, inclusive. Mas nessa fase final, que o número de gente vai diminuindo, faz sentido a gente ver cena de votação, porque a gente meio que sabe quem são as pessoas, a gente minimamente se importa ali com o que vai acontecer. Cara, quando tem 500 cabeças jogando, foda-se, cara. Mas o que eu acho legal desse final também é que a dinâmica de votação agora é mais interessante de assistir, porque não é só o Ji-hoon dando discurso, o 01 dando discurso. Tem uma cena que a véia, ela faz um discurso na votação, que eu falei, pronto, pegou o lugar do Ji-hoon. Mas não dura muito. Essa véia é outra que eu não suporto. Não, é insuportável. Ela e o filho, nossa senhora. Os dois, nossa senhora. Mas a parada das votações depois é que tem uma dinâmica mais interessante, porque a galera que queria sair, que é o grupo vermelho, ajudou o Ji-hoon na rebelião, morreu geral. As votações são, obviamente, tipo, uma farsa, não vai significar nada. Que o time azul, que é a galera que tá matando gente, tá com muito mais força, e isso só vai trazer gente pro time deles, né? Porque a galera não vai querer ficar se aliando com o time que é alvo de assassinato. E daí a gente vai pro jogo 4, que é o Pique-Esconde, que pra mim foi o melhor jogo da série desde o primeiro Batatinha Frita 1, 2, 3. Esse episódio me deu uma alegria que eu não sentia desde a primeira temporada. Foi um Five Strangers clássico bem feito. Cara, foi muito bom. E eu acho que é por isso que eu gostei tão mais da terceira temporada do que da segunda, porque esse episódio pra mim valeu a temporada inteira e entregou o que eu queria. Teve drama, teve conflito, teve personagem que você se importa de fato morrendo, que é sobre isso que a gente assiste Round 6, cara. E o jogo é maneiro também, porque é a galera dividida em times, mas não são os times da votação, então isso quebra muita aliança que tá ali e vira um jogo mortal de verdade. Tipo, a galera de vermelho ganha uma faca e tem que matar a galera que tá de azul. A galera de azul entra no labirinto que tem lá antes e tem que ou se esconder ou encontrar a saída. E ainda tem essa coisa meio escape room, que eles têm chave pra abrir porta e na saída você precisa de 3 chaves diferentes, porque as chaves têm modelos, assim. Então a galera tem que trabalhar em equipe ou pegar a chave do amigo que morreu.
Então cria uma dinâmica de jogo muito maneira. E o visual é muito bom, né? Porque e aí você tem um labirinto estrelado, com um ambiente divertido, confuso, que você nunca sabe quem tá onde em relação a quem. E tem vários cenários diferentes, com salas com decorações diferentes, porta que dá pro abismo, que a galera abre e não tem nada. Que ninguém cai e morre numa porta dessas, achei curioso. Aquele bostão lá quase cai, mas não. Eu achei que o Ji-hoon fosse empurrar ele. E eu gosto que todo esse cenário é muito bem dirigido, é um episódio com muito suspense, vários planos muito bons acompanhando personagens pelo labirinto, trocando de ponto de vista ali. Uns planos com muito elemento, muita coisa sendo coordenada ali, muita ação. E tem umas paradas meio criativas, né? Quando o personagem do velho joga um maluco pra morrer na sala e fecha a porta atrás, e a gente vê, tipo, com uma tela dividida, com a parede dividindo, um assassinato acontecendo de lado e o velho, tipo, se cagando de medo do outro. Isso é tudo muito bom. E por mais que a gente seja muito oposto a esse lance de dividir a história da temporada, eu acho que foi um bom jogo pra gente relembrar dos personagens. E digo mais, foi um bom ponto de virada pra muitos personagens ali. Porque na segunda temporada, tinha muito personagem que parecia que não saía do lugar. Porque, justamente, ela foi dividida no momento que era pra eles saírem do lugar ali. Que eles iam mostrar pra que vieram. Então eles só acabaram saindo como uns bostas. A maioria deles continuou como bosta, sim. Mas tiveram uns que melhoraram muito. E eu acho que isso é outro efeito de dividir a temporada. Que é, a galera que era pra gente estar torcendo, eu meio que odiei todo mundo nessa terceira. E os vilões do jogo, eu achei todos maravilhosos. E é exatamente isso uma das coisas que eu reclamei da segunda temporada. Esqueci, desculpa, quase. Era todo mundo insuportável, a gente não ligava pra ninguém. Sim. Nessa terceira a gente liga pras pessoas, cara. Pras pessoas erradas. Sim. Eu tava torcendo pros vilões o tempo todo. Aquela mulher e o filho chatos. A garota grávida, chata. Nossa. A única personagem que era do lado do bem, que era legal, era a mulher trans. E ela morreu. Ela morre rápido também porque ela carregava o time, né? Então vamos entrar nessa pauta já. Eu vi muita gente reclamando na internet porque ela morreu. Primeiro, que ela não morreu no começo. Porque tem uma temporada inteira atrás disso. Então, assim, ela não morreu no segundo episódio. Ela morreu no, sei lá, no 8º. Segundo, que já é um jogo que todo mundo vai morrer. Só vai sobrar um. Assim, não é a regra que tem que sobrar um. Mas a gente sabe que eles vão fazer isso, cara. Terceiro, não só é um jogo mortal, como é um jogo mortal que ela tá carregando uma grávida de pé quebrado e uma véia. É óbvio que ela vai morrer, cara. Mas eu acho que faz sentido pro roteiro, pro drama da parada, ela morrer porque ela era a pessoa mais competente dali. E se você quer criar drama e você quer criar dificuldade pro time dos protagonistas, a pessoa mais competente tem que rodar. E uma das coisas que eu achava mais emocionantes da primeira temporada de Round 6 é você ver a galera que você se importa morrendo. Sim. O mais perto que eu cheguei de ficar triste, me emocionar nessa segunda temporada, terceira, foda-se, foi com ela morrendo. E eu acho legal que, ao contrário daquela garota do piercing maneirona que morre pra alavancar a trama de personagem bosta, a mulher trans, ela não morre pra alavancar personagem bosta, ela morre pra alavancar o que vai ser o vilão final dos jogos da temporada. Que é o bostinha lá. É, o youtuber. E digo mais, pra ela sobreviver, ela ia ter que pegar os cordões de todo mundo e deixar as duas lá ao relento. Se ela fizesse isso, ela não ia ser a personagem que vocês gostam. Ela só ia ser uma escrota. O youtuber, eu gostei muito dele nesse final. Ele é basicamente o melhor jogador que teve nas duas temporadas. Ele meio que não faz nada na primeira metade, mas ele vira mais protagonista aqui. Eu acho que ele é um personagem que entende melhor, assim, tipo, como jogar a parada num nível, tipo, interpessoal. Ele tem muita estratégia o tempo todo e ele muda entre ser ético e antiético quando convém. Então, tipo, ele muda de lado, ele faz aliança, ele trai a galera. Ele trai tanto a galera que no final você nem sabe se ele tá sério ou não, se ele quer salvar a namorada dele ou não. Ele não quer salvar ninguém, cara. É isso que é, e eu acho esse personagem foda. Ele quer salvar ele mesmo. Ele é inescrupuloso. E é esse tipo de personagem que é legal acompanhar. Não é a véia gritando. Não é o Ji-hoon. Não é o Ji-hoon, gente. Eu odeio tanto ele. Pra mim, ele seria um protagonista muito mais legal do que o Ji-hoon com o falso idealismo dele. E eu adorei na rodada do Pique-Esconde que ele só embarca na doideira do babaca e começa a matar todo mundo possível, porque faz sentido pro jogo, tá ligado? E cara, o babaca é outro. Na primeira temporada ele era só o capanga fugido do Thanos, não fazia nada, era insuportável. Eu adorei ele
nessa agora. Eu amei ele morrendo. Não, ele morrendo foi uma cena ótima. Não ele morrendo porque, eu odiava ele, queria que ele morresse. Não, a cena dele morrendo é muito boa, a motivação da morte dele é muito boa. Mas eu gostei muito dele nessa temporada porque ele começa a usar as drogas lá do Thanos, fica alucinado. A atuação dele é mais legal também porque ele começa a ficar mais doidão, ele começa a imitar o Thanos, os maneirismos, as falas gratuitas em inglês, isso é muito engraçado. E é aquilo, né, ele é meio que o vilão e o herói dessa subtrama pra ser o menino frouxo, que deixou a amiga morrer. Eu odeio esse menino. Então, quando o babaca começa a ser babaca com ele, eu tava dando moral pro babaca. E o babaca, ele só vira completamente psicopata do tipo, cantando música, tipo, se divertindo, matando a galera. Ele vira amiguinho do youtuber no Pique-Esconde e começa a esfaquear a galera junto e fica tipo, caraca, você tem ideias muito boas. E eu achei tudo muito engraçado. Eu achei que foi um personagem que melhorou muito. Mas aí você toca num ponto muito bom. Porque os dois matando gente é engraçado na medida que dá pra ser engraçado. Não é o engraçado pastelão da primeira parte. Não, é engraçado de um jeito meio... Sério. Sério, engraçado do absurdo. E também é engraçado porque os dois são pessoas desprezíveis, mas eles também estão matando gente desprezível. A cena que eles matam o culto da doida... Eu ri muito. E vou te falar, a doida religiosa era uma personagem que eu achava ela uma merda. Ela claramente só tava lá pra substituir a doida da primeira temporada. Mas ela, nesse episódio do Pique-Esconde, ela brilhou! Muito! Ela foi muito foda! Com um culto de 4 seguidores sendo trambiqueira. Ela fingindo que tá ouvindo as vozes, guiando a galera pra um labirinto sem saber onde tá indo. E é muito bom, porque no final, a maluquice dela dá certo, cara. Ela acha a saída e você fica tipo, cara, muito bom! Mas é bom porque ela joga o culto dela pro foda-se, tá ligado? É muito bom a cena, que é timing cômico. Ela abre a porta, fecha a porta e sai correndo, o culto fica parado. O que aconteceu? Daí entra os dois malucos e começam a esfaquear geral. É cena de comédia, sabe? Mas, mais uma vez, é cena de comédia dentro do tom que dá pra ter, cara. Mas é que tá, eu acho que ela me virou meio figura cômica nesse episódio, um pouco na parada do pastelão, principalmente por causa da trilha sonora. Que toda cena que ela tá fazendo aquela atuação grandiosa, pegando coisa, entra aquela trilha sonora meio bobinha. Daí tem o personagem do frouxo, que ele é irritante, mas ele melhora aqui porque ele finalmente toma atitude. Ele arranja as droguinhas do Thanos também, e aí ele começa a ficar mais ousado. E ele acaba sendo o que mata mais vilão, né? Que ele mata a xamã farsante, ele mata o babaca, né? Enganando ele com a droga pra fazer ele cair na armadilha, que é uma cena muito boa, como você disse. Mas assim, tipo, mas é um personagem que é meio foda-se, né? É porque ele não tem carisma. Não tem. Aí a gente volta pra essa questão, que o carisma move montanhas. A duplinha matando gente à beça funciona por quê? Porque eles são carismáticos, eles são engraçados, eles são divertidos. Aí esse menino chorando, enchendo o saco dos outros, ai, chato. Tem outro que é um personagem mala que eu acho carismático também, que é o velho. Ah, o velho é gente boa. Não a gente boa, né? Ele trai todo mundo também, mas é legal porque ele é muito ganancioso. E nessa temporada ele tem mais presença, né? Que ele acaba sendo um dos finalistas dos jogos, mas é isso, porque ele é muito manipulador, ele cria a corja dele e pra fazer as paradas pra ele, mas ele mesmo nunca põe a mão na massa. No caso, pra ele não funcionou, mas supostamente é assim que você ganha um jogo desse tipo. Você faz aliança ali, mas na real, seu único aliado é você mesmo, é você por você mesmo. E é legal, porque ele é esperto, né? Tipo, um esperto sacana, ele joga a galera pra morrer na frente dele. A cena que ele finge de morto eu achei tensa e legal, assim, tipo, uma parada maneira, que ele tá sendo perseguido pelos caras, ele só pega o sangue de um maluco, passa na cara e finge que tá caído no chão lá, morto já, e funciona, sabe? Então ele é um cara inteligente e faz um bom vilão, no fim das contas. É até uma estratégia que dava pra alguém ter ganhado o jogo assim. Sim. Porque você não precisa necessariamente achar saída. Não, você pode ganhar só sobrevivendo. Então, em questão de vilões, acho que todo mundo melhorou muito nesse final, mas a galerinha da equipe do Ji-Hoon, puta merda, não. O filho e a mãe, eles são insuportáveis, foram na primeira parte da temporada, foram nessa daqui também. Mas eu gostei do final deles. Também foi copiado da primeira temporada, né? Que a primeira temporada tinha a mesma coisa, só que com um casal. Que um mata o outro no jogo e depois se mata. E é exatamente isso que acontece aqui, eles só replicaram. Mas eu gostei da dinâmica, porque a gente já esperava que uma coisa parecida fosse acontecer. Mas não que a véia fosse matar ele. Porque o lance dele é que ele é um encostado, que não faz nada, não toma atitude o jogo todo, só reclama e fica se escondendo atrás da mãe. O que assim, eu também acho que cai um pouco naquele clichê que me irrita de roteiro desse tipo, que é gente se virando contra gente conhecida pra proteger gente estranha. Mas a mãe decide deixar o filho dela pra morrer pra não sacrificar a menina grávida. Mas ela
Que nem tava grávida mais, né? Que já tinha parido a criança. Mas ela já tava de saco cheio do filho mesmo. Falou, esse é meu momento. Ela já tava arquitetando isso há muito tempo. Falou, ai. E a menina grávida, obviamente tem a cena clichê dela dando a luz no meio do jogo, não pode fazer som e tal. Mas depois que ela tem o bebê, que aí eu percebi uma coisa. Que ela não tem personalidade. A personalidade dela era, tá grávida. Coitada, a personalidade dela é essa. E depois que ela dá a luz, ela não faz nada na série e morre igual bosta. Mas eu não me incomodei com o jeito que ela morreu, não. Eu vi na internet uma galera falando, é porque ela se sacrificou. Eu prefiro morrer pulando do que com um negócio de metal me jogando, cara. Eu acho que ela podia ter tentado. Você viu o tornozelo dela, como é que tava? Ué, ia com uma perna só, ué. Mas daí a trama da grávida com o bebê acaba que mudou completamente a dinâmica do jogo e pra mim não foi pra um jeito positivo. Porque aí entra outro problema que eu tenho com esse final de temporada, que é o Ji-hoon. O jeito que começa a trama dele e o jeito que acaba são coisas completamente discrepantes, né? Porque o que era interessante dessa coisa da segunda temporada era a dinâmica do Ji-hoon como veterano do jogo e o lance da rebelião, né? Que é todo o motivo dele ter reentrado nos jogos ali. Eu gostava muito da dinâmica dele com o 01 também, né? Que era um infiltrado que ele não sabia e viraram amigos. A rebelião falha, o 01 finge a morte dele e os jogos não se repetem. Então tudo que o Ji-hoon tinha de interessante na segunda temporada foi pro saco. Ele só vira mais um jogador, só que agora que tá emburrado no canto com menos fala. Eu sou a maior hater desse homem. Primeiro que eu acho ele um falso moralista. Sim, isso é um Porque problema. ele fica nessa de, eu não mato ninguém, eu não jogo o jogo. Mas ganhou 2 vezes. Aí, ó. Eu não mato ninguém, eu só mato quem merece. Mas quem é você pra decidir quem merece ou não? O propósito dele era entrar no jogo pra ser idealista, pra tentar fazer uma rebelião. E aí a trama dele, o ápice dela tinha que ser a rebelião. Ele tinha que morrer na rebelião, porque ele, voltando depois, parece que o personagem só ficou sem propósito. O primeiro arco dele na terceira temporada é que ele quer se vingar do cara lá que era o membro da equipe que falou, vamos participar da rebelião sim, falando que era fuzileiro da marinha, mas no final ele só travou de medo e não fez nada. Como a gente bem previu, tinha muita dica na outra temporada, na mesma temporada, que ele era um fuzileiro falso, ele tava mentindo sobre tudo, e o Ji-hoon culpa ele por a rebelião não ter dado certo porque ele não levou mais munição pra galera. E aí o Ji-hoon, ele vai atrás do maluco durante o pique-esconde, fica o pique-esconde inteiro indo atrás dele e no final estrangula o maluco com as próprias mãos, mata ele a sangue frio. E eu achei isso muito foda, porque justamente quebrava a imagem moralista e idealista do Ji-hoon, e eu acho que ia ser muito melhor se essa temporada fosse ele virando um vilão. Porque tem várias outras cenas ao longo dos episódios que mostram como se o 01 tivesse testando o Ji-hoon e tentando fazer ele ser o próximo coordenador dos jogos. Tem toda aquela cena, né, que o 01 se mostra pra ele, que foi muito menos impactante do que eu achei que seria, e no final ele dá uma daga e fala, mata todo mundo e ganha o jogo de novo. Tipo, foi o que o velho da primeira temporada fez com o 01 pra recrutar ele. E se o Ji-hoon só tivesse matado todo mundo e sido recrutado, terminado como novo gerente do Squid Game, eu ia achar muito foda, ia achar um ótimo arco de personagem, faria sentido. Mas a parada é que aí o Ji-hoon fica contraditório, porque depois dele ceder à violência e matar o ex-amigo dele a sangue frio, ele só volta a virar o idealista de novo, só que agora mais emburrado. E o objetivo dele no resto da série é tenho que proteger esse bebê. Cara, a partir daí a série ficou uma merda pra mim. Eu absolutamente odiei tudo que envolvia esse bebê, eu achei insuportável. Primeiro que o bebê não é nem um personagem, não é nem um ator, né? Porque é uma porra de uma trouxa de roupa com uma cara de bebê de computação gráfica. Muito feia. Mas que bom que o bebê do Crepúsculo ainda tá arranjando papel, né? Que puta que o pariu. E aí eu fico puto porque é isso, cara. Todos os personagens, com toda a construção que a gente teve até aqui, a dinâmica toda dele se reduz a tenho que proteger esse bebê. O foda é que faria todo sentido ele ter essa transição de caráter, essa transição de moral, porque tudo que ele queria fazer deu errado, maluco. Também é um plano de merda, né? Vamos ser sinceros. Que ele não acertou em nada. Se o fuzileiro fake tivesse levado a munição, ia ter dado certo. Mas você sabe que isso é coisa de... Sabe quando você projeta nas pessoas uma incompetência sua? É isso que ele tá fazendo. Não ia adiantar porra nenhuma, eles iam perder do mesmo jeito. Porque o 01 era traidor. Mas aí na cabecinha de merda dele, ele acha que a culpa é toda do coitado lá do Bostão. Mas aí, a parada do bebê também é que eu comecei a parar de levar a sério de novo. Porque tinha um bebê de computação gráfica horrível. E porque, cara, eles colocando o bebê como um jogador parece muito piada. Parece coisa de paródia. O bebê usando o casaco enrolado da mãe com um númerozinho 222. E aí, na última votação que tem, eles literalmente falam: o jogador número 222 vai ser contado como uma abstenção por causa da incapacidade dele de tomar decisões. Eu falei, vai tomar no cu, sabe? Que negócio estúpido.
estúpido. E é aquilo que a gente falou, né? Tipo, essa temporada começou apelativa. Vamos colocar quem no jogo pra gente se importar? Coloca uma idosa, coloca uma mulher grávida. Eles pretenderam um bebê. Eu não sei explicar o porquê. Não tem nenhuma justificativa lógica pra isso. Mas eu não odiei a trama do bebê. Eu aceitei. Falei, tá bom. Mas é porque eu tava tão frustrada com a segunda temporada que, como essa terceira me entregou pelo menos 2 episódios que eu achei muito bons, eu falei, tá bom, deixa o bebê aí jogando, pô, tá tranquilo. É jogo de criança, não é? É, pô, tá de boa. E daí a gente vai pro quinto jogo, que foi o Pula Corda, que eu também achei um jogo muito bom. O visual é bem legal, né? Porque pega a menininha lá, famosa do Batatinha Frita em 2, 3, faz um menininho pra acompanhar ela, eles estão jogando uma corda em cima de um precipício. É meio que o equivalente dessa temporada, da primeira temporada daquele do vidro, né? Só que o do vidro dependia totalmente de sorte. Esse eu ainda acho legal porque depende de habilidade. Ou de você não tá com o tornozelo do tamanho de uma melancia. E o que eu acho legal também é que o do vidro tinha um pouco lá dos personagens se virando um contra o outro, mas não tanto quanto esse da corda. Isso foi genial. Isso foi muito bom. O Ji-hoon atravessa primeiro, com o bebê. Quando o primeiro cara atravessa também, ele se vira e você acha que ele vai ajudar os outros, ele só começa a empurrar a galera pra matar fácil e aumentar o prêmio. E é muito maneiro quando o jogo dá margem pra ser não só as regras do jogo, como a galera sendo filha da puta também. E tanto o pique-esconde quanto esse da corda entregaram isso perfeitamente. E eu também acho que o Ji-hoon, ele aí entra no falso moralismo de novo, porque o cara tá empurrando e matando todo mundo, o Ji-hoon podia só chegar e empurrar esse cara. Mas aí não pode. Não pode, porque o Ji-hoon, ele só ataca quem ataca ele. Se tá atacando os outros, foda-se. Isso depois ele estrangular o maluco a sangue frio, sabe? Então eu acho que seria muito melhor se o Ji-hoon tivesse virado psicopata mesmo, se tivesse virado vilão. Mas aí a Netflix não ia bancar isso, não. Não ia. Eventualmente só 8 pessoas conseguem atravessar esse da corda, que é o Ji-hoon, o youtuber, o velho, o frouxo e mais 4 malucos aleatórios. Isso é uma parada que eu gostei muito dessa temporada, que é como esses personagens aleatórios, uns caras que não eram relevantes no jogo, vão ganhando relevância porque eles estão sobrando. E vai meio que virando todo mundo personagem principal no final. Uns caras que a gente vai meio acompanhando de fundo, que não faz nada a temporada toda, mas que tem seu momento de brilhar. E eu acho que isso que eu fico puto de quebrarem a temporada no meio também. Do tipo, quando o filho da idosa encontra o maluco pra esfaquear, ele não consegue atacar o cara porque o cara fica: você não lembra de mim, fui eu que entrei na sala com você pra salvar vocês lá no jogo de socialização. Eu falei, não! Isso foi há meses atrás! Se tivesse rolando junto, lembrava, porra! Exatamente. Mas eu gostei bastante do jogo final também. Achei o visual brabo, aquelas 3 torres com as formas geométricas lá tradicionais da franquia. E a dinâmica da parada é muito legal também. Porque, mais uma vez, dá a possibilidade da galera ser escrota entre si ali também. Que é o embate que a gente teve no vídeo da segunda temporada, que é se sobrevive um só ou vários. Dá pra sobreviver vários. Dá pra sobreviver vários, mas não vai. Sabe por quê? Por culpa do Ji-hoon. O jogo, no final, é basicamente um Mario Party. É minigame de Mario Party que você tem que empurrar outra pessoa da torre. Só que a parada é que você não precisa ser o único sobrando. Você pode empurrar uma pessoa só de cada torre e sobreviver os outros 6, né? Porque são 9 porque tem o bebê também. Os outros jogadores, tirando o Ji-hoon e o youtuber, que é o pai do bebê, estão todo mundo puto com o bebê, com razão, que o bebê não devia ser um jogador. Então eles querem fazer uma aliança pra empurrar o Ji-hoon, o bebê e o frouxo. Mas eu acho muito legal como o diretor, nesse desafio principalmente, mas acho que durante a série toda, ele é bom em fazer meio que a hipocrisia e umas reações reais da galera. É tipo, esse grupo de homens, todo mundo pagando de machão, falando: vamos jogar o bebê, hein, vamos jogar o bebê. E ninguém tomando atitude. Até que eu preciso fazer: joga você. Eu? Mas por que eu? E fica nessa discussão, porque todo mundo fala, mas ninguém quer fazer. O jogo do pular corda, todo mundo fica 3 minutos parado sem fazer nada, porque ninguém quer ser o primeiro. Só depois que o Ji-hoon vai e consegue passar, que a galera começa a ir também. Então eu acho muito legal toda essa dinâmica, toda essa votação que rola no final. O velho com a equipe dele fazendo umas votações claramente de fachada ali, porque eles já sabem quem eles querem jogar. Sabe o que eu amo? Quando só tem os 9, antes deles entrarem no jogo, são os 6 caras fazendo aliança na frente do Ji-hoon. Sim. E do frouxo, que é basicamente falando: vamos matar vocês. Mas o frouxo, ele tá completamente alucinado. Isso eu achei outra parada esquisita. Ele toma a pílulazinha lá e ele fica 3 dias com efeito de droga. Que droga é essa, irmão? Que vê isso aí? Que isso? É um jogo por dia. Ele toma no jogo do pula-corda e no último jogo ele tá alucinando ainda, gente. Que isso, o bagulho dura, cara. Mas eu gosto muito do youtuber nesse final porque ele quer proteger o bebê dele, supostamente, só que ele não revela
a mão dele. Ele não é igual o Ji-un, otário, que quer ser moralista. Então ele finge que é amigo dos caras, ele fica desviando a estratégia dos caras pra salvar o bebê até o último momento, quando ele finalmente mostra e troca pro lado do Ji-un. E aí eu falo que o Ji-un é um bosta por causa disso, porque primeira torre eles empurram frouxo. Passaram pra segunda torre. Segunda torre, eles fazem todo um esquema lá que o youtuber dá uma dica de tentar matar o Ji-un. O Ji-un acaba tendo a adaga escondida e ele e o youtuber jogam o maluco da segunda torre. A partir daí, o Ji-un e o youtuber meio que estão dominando a parada. E os outros 4 malucos, eles só se viram contra o cara mais fraco, sentam ele de porrada e falam: vamos atravessar pra próxima torre, jogar ele e a gente ganha. Eu achei isso extremamente razoável. Tipo, beleza, o Ji-un não quer sobreviver com o maior número de gente possível, esse é o momento. Exatamente. Eu espero o tempo, vai pra próxima torre. Mas aí o Ji-un vira e fala: eu não quero atacar os mais fracos igual vocês. Ah, vai tomar no cu! Tu estrangulou o maluco a sangue frio! E aquilo, eu não quero atacar os mais fracos, eu quero atacar todos! E aí ele mata... E aí por causa disso, eles têm que matar todo mundo! Eu acho o Ji-un ter morrido pouco. Eu acho que ele morreu pouco. Ele tinha que ter morrido antes. Ele tinha que ter sido mais humilhado. Ele tinha que ter morrido por alguém e não fazendo um ato heróico. Ele tinha que ter morrido igual um bosta. Não, sério. E aí nesse final, o Ji-un, sendo um péssimo estrategista, mata Nossa. ele e o youtuber matam toda a equipe do velho. E ao invés de sobreviver todo mundo, ele e o youtuber começam a lutar antes de ativar o jogo. Você não achou genial eles terem esquecido de ativar o jogo? Ah, eu vi isso vindo muito. Porque na hora que subiu o botãozinho eu falei: eu já sei o que vai acontecer. E o pior é que pra mim foi o pior final possível. Se fosse youtuber mata o Ji-un e joga o bebê fora, eu ia achar muito foda. Acompanhar o cara moralista que vai colocar o bebê na frente de todo mundo. Ah, é muito Netflix, sabe? É muito o Poço. Vou salvar a criança do poço. Foda-se a criança do poço. A Netflix não consegue bancar nem o Ji-un virando mal. Você acha que a Netflix vai bancar o bebê sendo jogado do penhasco, mano? O cara ganhando, jogando o próprio filho do penhasco, também é uma crítica social, cara. Sim. Só que é uma crítica social que não é brega. É uma crítica social que você vai ficar: caraca, maluco. Olha como a desigualdade social é foda mesmo, né, cara? Se o Ji-un tivesse matado o youtuber e no final o Ji-un joga o bebê do penhasco e vira vilão, e no final ele tava usando o bebê todo como uma proteção pra galera meio que pegar leve com ele e tal, acharia foda também. Fora de personagem um pouco, não sei, que ele tava nessa proposta, mas nunca teria acontecido. A Netflix não ia fazer isso. Mas agora, o pior final de todos é esse: o Ji-un matar o youtuber, perceber que não ativou o jogo, e aí ele fala uma frase de efeito: não somos cavalos, somos humanos, e se joga da torre. Cafona! Cafona! Não, o bebê de computação gráfica ganhar o jogo. Cafona! Cafona! Tudo cafona! Eu odiei. Eu acharia menos pior se ele só tivesse se jogado. Ele não precisava falar: não somos cavalos, somos pôneis, sei lá. Não precisava, ele podia só ter feito assim, se jogado, sabe? Tipo, ou então ter feito assim, tacado o bebê. Tacado o bebê na janela. Mas vou te falar que essa trama toda não foi nem o que eu odiei mais da temporada. Eu sei o que você odiou mais na temporada. Os VIPs. O que é aquilo, Osvaldo? Aquela mulher, ela parecia narradora de videogame. Cara, aquilo é muito ruim. É tudo muito ruim. Cara, e o pior é que atuação péssima. Atuação horrível, todos eles. Todos eles horríveis. O menos pior era o Jared Leto. Era. Que era o cabeludo bêbado. Umas interações merda que não levam nada a lugar nenhum. É a mesma crítica social fora da temporada passada de: olha, os VIPs, pessoas assistindo. Eles até tentam misturar, porque eles são apresentados nessa temporada usando a roupinha vermelha pra matar gente que foi eliminada. Copiaram Bacurau, né? Que é tipo, os gringos estão vindo pra caçar a galera. Mas não, depois dessa primeira cena que mostra eles atirando na galera, isso nunca mais volta. E os VIPs, eles só servem pra fazer meta-comentário cafona. Eles são personagens cafonas que fazem uma crítica social cafona e estão o tempo todo fazendo esses comentários meio da série lambendo pop sovaco. Eles falando: ai, nossa, mas esse ano foi mais interessante acompanhar as votações do que os jogos, né? Não! Não foi! Mas sabe o que me irritou mais dos VIPs? É que quando o Ji-un se joga, a cena corta pra eles, todos calados, como se aquilo de alguma forma tivesse tocado o coração deles, de alguma forma. Isso me irritou. Era pra cortar pro Jared Leto falando: venci! Porque ele tinha apostado no bebê. E não eles em silêncio, assim, tipo, nossa, realmente, eles não são cavalos. Os caras estavam torcendo pro bebê morrer, sabe? Tipo, foda-se, não teve essa... Eles estão cagando pro Ji-un, eles querem que o Ji-un se foda.
Mas é isso, né? No final a gente tem esse final que mostra o que aconteceu com todo mundo. Um salto temporal de 6 meses, né? O desenhista tem um final feliz dele, a única pessoa do jogo que tem final feliz. O gangster da correntinha sobrevive e vai abrir um hotel. Tipo, Eu achei muito engraçado ele no final chamando o detetive pra trabalhar de agiota com ele. porque o detetive, ele não é bom, né, cara? Não é. Porra, vem ser agiota pelo menos, vê se alguma coisa direito você consegue fazer. O detetive, ele não fez nada a temporada inteira e no final ainda ganhou um bebê pra cuidar. Não, esse cara, meu irmão. Essa quebra de temporada, no final tem um monte de trama de personagem que eu nem lembrava quem era, que era a galera lá da família de não sei quem da primeira temporada, que tava no primeiro episódio da segunda e no último da terceira, caguei, não ligo, não lembro. E tem o grande final em Los Angeles, que foi a coisa mais constrangedora de muitas coisas constrangedoras dessa terceira temporada. O 01 vai lá dar o dinheiro pra filha do G1, podia ter acabado ali. O Mandy tá desistindo ali, Mas aí tem que mostrar a Cate Blanchett completamente perdida numa cena que não faz nem sentido. Porque ela tá lá testando o jogo pra galera nos Estados Unidos fazer o round 6 deles. Mas é um jogo coreano, não é um jogo americano. Então não faz sentido nenhum aquilo. Essa cena toda parece uma sketch do Saturday Night Live. Eu joguei no chat GPT. Cate Blanchett está com problemas financeiros? E o chat GPT falou que não. Mas assim, pra mim esse final, preparando meio que um grande jogo americano, é o diretor tirando muito dele da reta. Falando, quer fazer remake americano? Faz. Foda-se, eu fiz minha parte, toma essa merda aí, bota Cate Blanchett, bota quem vocês quiseram, eu caguei. Pra mim, foi isso que eu tirei dessa última cena. Mas é foda, porque o diretor teve toda uma história triste pra fazer o Round 6. Ele ficou anos com esse projeto engafetado. Mas aí são as amarras do sucesso, né? Tu ganha dinheiro, mas tu também vira um produto. E aí é isso. Mas enfim, é isso. Eu, real, não sei muito como classificar essa temporada, porque eu gostei dos jogos. Mas a gente vai classificar a terceira temporada ou a segunda temporada? Não, vai ser só a segunda parte 2. Tá. Pra mim, o segundo episódio, que é o do labirinto, foi um dos melhores episódios da série como um todo. Mas depois disso, ela vai pra um caminho tão cafona, tão óbvio. Eu odiei muita coisa. Cara, eu gostei mais do que a primeira parte da segunda temporada. Eu me diverti mais. Os 2 primeiros jogos, cara, me ganharam de uma forma que, sei lá, o bebê poderia levantar a bandeira branca pela paz, que eu ia falar, tá bom, tá lindo. Qual categoria você coloca? Aí eu meti um notável. Eu acho que eu vou de notável e constrangedor ao mesmo tempo. É um combo inusitado, mas é o que é. Às vezes. Sabe uma coisa curiosa? É que nesse dorama que eu vi, o A Lição, tinha um cachorro que era tão esquisito que todas as vezes que ele aparecia eu ficava, caraca, será que esse cachorro é computação gráfica, maluco? Tipo, é um cachorro, mano. Aí depois que eu vi o bebê de computação gráfica, imediatamente me veio o cachorro na cabeça e eu falei, porra, acho que era computação gráfica mesmo.